Olá, eu sou o Padre Nelito Dornelas, da Diocese de Governador Valadares, Minas Gerais. Eu falo com você aqui às margens do Rio Doce. Eu faço parte da Comissão do Meio Ambiente e nós estamos aqui no enfrentamento às minerações, aos crimes que elas cometem, como aconteceu conosco há 3 anos, dia 5 de novembro de 2015, como agora está acontecendo em Brumadinho, mais um crime. Aqui foi a Samarco e lá em Brumadinho a Vale, mas são todas ligadas, é um conglomerado de mineradoras e agora 25 de janeiro mais um crime. Mas o motivo pelo qual eu quero falar com você é sobre o Sínodo Pan-Amazônico. Este sínodo foi convocado pelo Papa Francisco para acontecer em outubro de 2019 em Roma. Pan-Amazônico porque envolve a Amazônia brasileira, que é o norte do Brasil, quase 50% do território brasileiro, e os 9 países que compõem essa Amazônia continental. E a proposta de tema deste sínodo são os novos rumos para a igreja e por uma ecologia integral. E eu tive agora a oportunidade de participar de 2 encontros a nível nacional, um com os participantes do Retiro Nacional da Fraternidade Sacerdotal Jesus Cáritas do Charles de Foucault, e ali eu me encontrei com vários representantes da REPAN. A REPAN é a rede eclesial pan-amazônica que está motivando, que está proporcionando as condições para a realização deste sínodo. E estive também numa reunião da Ampliada Nacional das Comunidades Eclesiais de Base, preparando o 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base, que vai acontecer em 2022 em Rondonópolis. E lá também estavam vários representantes da REPAN. Aproveitei a oportunidade para perguntar-lhes como é que está acontecendo o sínodo na Amazônia e quais são os frutos que nós podemos colher deste sínodo. Ouça, por favor, esses depoimentos maravilhosos de pessoas profundamente engajadas no coração da missão na Amazônia. Então, eu sou Dom Eugênio, sou bispo da Diocese de Goiás, no estado de Goiás. De fato, esse sínodo sobre a Amazônia, acho que é um evento mundial de suma importância. Ele vai acontecer em Roma para dar mais visibilidade. E a gente sabe, a Amazônia são vários problemas. A carência de ministros ordenados, a invasão do agronegócio, o problema do isolamento de muitas populações. Tem todos os povos indígenas, né? Me falaram, por exemplo, que a Diocese de São Gabriel da Cachoeira tem 98% de povos indígenas e quase todos católicos. Então, como atender tudo isso? Então, eu acho que o Papa foi muito ousado de colocar o tema da Amazônia para o próximo sínodo em outubro deste ano. Agora a gente sabe que, retomando um pouquinho, questão ecologia, meio ambiente, Amazônia é o pulmão do mundo. Infelizmente o agronegócio continua invadindo e como com o atual governo não se espera muita coisa de bom para a preservação da floresta amazônica. O mundo todo precisa dessa floresta por causa das suas águas, por causa das suas florestas. Ao nível social, então, tem um grande problema dos povos indígenas, né, que estão sendo massacrados. O novo governo acha que eles têm terra demais, porque vê a terra simplesmente em função da economia, da produção de bens materiais. Depois, a Amazônia tem muitas riquezas em minérias também. Então, certamente vamos passar por momentos muito difíceis, mas que vai precisar também de muita luta. E ao nível religioso, tem a questão dos ministérios. Se fala, talvez, da ordenação de homens casados que podem se tornar padre
diáconos que já manifestaram um bom trabalho, que tem formação, que pudesse talvez também ser ordenado a padre, diante da grande carência de ministros ordenados. Bom, eu sou João, Padre João, vivo na periferia de Manaus, vivo num bairro assim na periferia leste e também acompanho a pastoral carcerária do Estado. E a respeito do Sínodo da Amazônia temos expectativas bem significativas, porque o Sínodo da Amazônia vai ser feito em Roma. Então não interessa só a Amazônia. Não é um sínodo regional que daqui a 2 anos tem o sínodo do Saara e daqui a 3 anos tem o sínodo das Alpes. É um sínodo da Amazônia. O fato de que seja feito em Roma é porque envolve a igreja toda. Nós contamos que os problemas que temos na Amazônia, só para dizer a dificuldade de encontrar padres e as comunidades pequenas que para viver os sacramentos, só para dizer uma coisa assim que todo mundo vê, mas depois todos os problemas do fato que a Amazônia é desfrutada, explorada por pessoas que vêm de fora. A riqueza da Amazônia não serve aos amazonenses, serve só para quem está fora. Mas não é um problema só da Amazônia, é um problema da África, é um problema da Ásia, é um problema de muitos lugares do mundo, onde os bens e as pessoas, que são o bem principal, são exploradas. Então, o fato de começar com a Amazônia serve para abrir os olhos sobre uma situação que é mundial. Agora, a Amazônia é muito chamativa, né? Como lugar, como situação, como experiência. Então, nós contamos que seja um sínodo que pega a Amazônia do ponto de vista eclesial, do ponto de vista social, do ponto de vista estrutural, para abrir os olhos sobre os problemas que o mundo traz. Por exemplo, o problema das cadeias, né, que acompanham. No interior da Amazônia, as pessoas são tratadas pior do que animais. É uma catástrofe ecológica. Vendo com a leitura da Laudato Si, que vê como tudo está interligado. As pessoas massacradas, a gente se preocupa das samambaias e deixa as pessoas apodrecer lá dentro. Este é um problema que não é da Amazônia só, é também mundial. Então, pega lá e vai abrir os olhos sobre o mundo. A situação dos, que sejam os indígenas ou que sejam os trabalhadores de Manaus, por exemplo, eu vivo lá, Zona Franca de Manaus, eles são parafusadores da Samsung, da Philips, da Honda, de indústrias estrangeiras, eles são só mão de obra barata. O porto de Manaus é o terceiro porto do Brasil, quer dizer que toda a mercadoria chega até lá e de lá sai para a América do Sul. Evidentemente, uma situação de exploração. O fato de usar o sínodo da Amazônia se torna um palco para dizer este é um problema que não é só da Amazônia, é um problema que é mundial e de exploração dos recursos, em primeiro lugar dos recursos humanos. Também do ponto de vista eclesial, as comunidades que têm um pároco, eu era pároco, teve um momento que eu tinha 80 comunidades. Os domingos no ano são 52. Não tem como passar uma festa em cada comunidade. Tu vai lá, reza a missa, não constrói laço nenhum, não constrói fraternidade, que cristianismo é isso. E em todo o resto do ano que não tem o padre lá. A gente diz que a Eucaristia é o ponto principal. A gente toca Deus, Deus toca na gente. E tu deixa um povo por um ano inteiro sem a Eucaristia. O problema que é grave do nosso ponto de vista. Então, o fato de tocar na Amazônia, eu estou bem convencido, mas não é só uma convicção minha, não. Que seja uma coisa que pode abrir os olhos do mundo sobre problemas que estão espalhados no mundo todo. Sou o padre Jeová Elias Ferreira, da Arquidiocese de Brasília, e em relação ao sínodo para a Amazônia, eu vejo com muita esperança em relação a uma igreja que está preocupada com a vida, preocupada com uma ecologia integral, sobretudo no aspecto em sintonia com a preocupação do Papa Francisco de uma missão evangelizadora que coloque como central a vida oferecida por Deus, trazida por Jesus Cristo, e Ele veio para que todos tenham vida plena e vida em abundância. E também para o nosso país em particular,
com as preocupações que se fazem presentes com este último governo empossado recentemente, que sinaliza para o desrespeito à vida presente nos povos indígenas, quilombolas, na natureza exuberante no nosso país, sobretudo na Amazônia. Acho que o sínodo também vem como uma dimensão profética e de resistência diante da ganância especulativa dos empresários que colocam os governos que vão defender os seus interesses. Para mim, é um evento que provoca esperança no nosso povo e na nossa igreja e resistência também em favor da preservação da natureza e da ecologia integral, sobretudo da vida dos mais pobres, mais sofridos, que convivem harmoniosamente com a natureza, vendo nela não fonte de lucro, mas fonte de vida, vida plena oferecida por Deus para todos os povos. Olá, sou o Padre Odílio, eu sou da região de São Gabriel da Cachoeira, município noroeste da Amazonas. Eu sou indígena da etnia Dessana. Eu estou atuando na cidade, na paróquia Dom Bosco, na sede do município. Então aqui eu estou falando um pouco sobre a expectativa que eu tenho sobre o Sínodo da Amazônia. Com certeza esperamos que abra novos caminhos para a evangelização. E uma das coisas que esperamos, eu de maneira particular espero, é que a gente introduza mais intensamente os símbolos da nossa cultura dentro da liturgia, que para nós tem mais significado, dá mais viva, né? E também outros caminhos que a gente busca para a evangelização é a ordenação, né, de padres casados, que a gente tanto discutiu. Tem muitos indígenas preparados, lideranças indígenas para atuar na evangelização. Também a ordenação de diáconos permanente, né, que esperamos, pelo menos na nossa região, esperamos que abra caminhos para isso também. E principalmente, né, nesse tempo difícil, esse sínodo praticamente vai frear um pouquinho, né, essa destruição que está chegando na nossa região através da política do Estado brasileiro com o governo do Bolsonaro, né, que a gente está sofrendo pouco, e acredito que com esse sínodo vai frear um pouco esse sistema destruidor. E nós esperamos isso também, que a igreja nos apoie. E eu também, como representante da igreja, espero lutar em prol dos nossos direitos e defender a Amazônia, né? A Amazônia, que não sofra com a destruição, principalmente com a destruição da floresta e a poluição dos rios. É isso que eu vejo um pouco. Eu sou o Padre Paulo Augusto Milagres Rodrigues, eu estou trabalhando na Diocese de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, onde começa a Amazônia, lá é o portal da Amazônia. E a minha expectativa é que os bispos no sínodo para a Amazônia olhem para os indígenas, para aqueles que a igreja não sabe muito bem ainda como falar a língua deles, como se encarnar no mundo deles. E que os bispos nos ajudem com as contribuições que os próprios indígenas mandaram, que as comunidades se debruçaram sobre as perguntas que os bispos fizeram, que o Santo Padre fez, e possam nos iluminar como ser igreja, ser seguidores de Jesus, nessa realidade de povos, muitas etnias, muitas línguas, muitas culturas e muitos modos de entender Deus, que estas comunidades compreendam a enculturação do Evangelho de Jesus. É muito teórico isso, mas é realmente nesta utopia do reino que os povos da Amazônia esperam ansiosamente por umas respostas, umas luzes desse símbolo. Padre João Batista, Arquidiocese de Porto Velho, Rondônia, Amazônia. Eu trabalho na área missionária, Alto Rio Madeira, que atende a área que faz fronteira com a Bolívia e também divisa com o Acre. É uma área muito extensa e a esperança que o Sínodo da Amazônia
venha atender as necessidades, principalmente da população ribeirinha, né, população mais afastada, que fica sem o atendimento dos padres, sem o atendimento de uma religiosa. Então, que eles possam também ter acesso também à Eucaristia e possam também ter direitos iguais para todos. Então, é um anseio grande que nós esperamos nesse Sínodo da Amazônia, né, que seja a ponte novos caminhos para a questão pastoral e a questão eucarística na Amazônia. Eu me chamo Jaime de Moura Pereira, eu sou diretor espiritual no Seminário de São Pidécimo, que fica próximo de Belém, em Ananindeua. Então, está se aproximando o Sínodo da Amazônia, e para nós é assim uma grande interrogação. A gente pergunta o que vai acontecer nesse sínodo, não é? Porque problemas existem muito, realmente. Eu espero que esses problemas venham à tona para que se tome alguma providência, porque o nosso povo está sofrendo muito um abandono em algumas áreas, em alguns setores. Eu podia citar alguns problemas que eu percebo por lá, não é? Então, uma região tão grande como a Amazônia, lá se mata por causa de terra, muita violência. Nós temos outros problemas também com a questão dos indígenas, que estão sendo eliminados gradativamente, sem muita violência. Basta começar a chegar lá a droga, as ocupações por grileiros tomando as terras dos índios, a destruição da natureza, porque o índio vive da terra, então é preciso que ele tenha espaço para caçar, para pescar. Rios poluídos, mortandade de peixes, e o índio vive da pesca também, não é? Tudo isso acontece. E com relação aos ribeirinhos, o que eu sei é que muitos têm problema com água potável. Por incrível que pareça, eles estão vivendo na maior rede hidrográfica do país, né? Está lá, não é? E muitos têm que viajar de canoa, remando, para ir buscar água potável, porque aquela água do rio não pode ser tomada, poluída, né? São coisas que estão aí à procura de uma solução. Mas eu espero que, além desses problemas, esse sínodo venha para aumentar no nosso povo o conhecimento das coisas de Deus, do compromisso com a igreja, com o reino. Isso que eu desejo e eu espero do sínodo. Então, eu sou Antônio Carlos, sou conhecido por Carlinhos, sou lá do Pará, Castanhal, da Diocese de Castanhal, lá no Pará. Sobre o sínodo, então, esse momento aqui, a oportunidade que a gente tem para falar um pouco, dar uma palavrinha. Então, o que é que a gente está esperando afinal deste sínodo? Assim, a abertura da igreja, né? Na verdade, a igreja ela já vem assim demonstrando isso através do Papa, né? Que retomando o Vaticano II e tudo. Então é claro que a gente agora com esse sínodo é a oportunidade que a gente tem de fato, né, para que a igreja realmente ela vá se abrindo mais para o mundo, uma igreja mais fraterna, uma igreja de participação, né, e tudo. Então eu acho que aí nós vamos poder ali ver os dons, né, das pessoas serem colocadas mais ali no bem de todos, para o bem de todos e tudo. Então, vamos aí, né, estar acompanhando também com as nossas orações, é claro que isso também precisa ali, que a gente reze e acompanhe, e depois vamos ali, né, na verdade, poder mesmo estar ali tendo essas orientações para a gente poder caminhar melhor enquanto a igreja aqui na Amazônia e também, claro que o mundo todo também, né, claro, se olhar sobre cada realidade, e claro que vamos aí, né, poder mesmo estar ali com aquilo que vem do sínodo, estar mais orientado para servir melhor o povo de Deus. Padre José Hélio, Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia, e a nossa expectativa em relação ao sínodo é que possamos fomentar na Amazônia um rosto amazônico
com os desafios que a igreja daquela região, não só do Brasil, mas dos 7 países que fazem parte, possa responder ao projeto do Reino de Deus. Eu sou o padre Manuel de Souza Costa, da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia. Trabalho atualmente na paróquia Cristo Rei Cabixi e estou feliz por ter tido a graça de ser padre nessa região amazônica. Com relação ao Sínodo da Amazônia, nós estamos numa expectativa muito grande, porque esperamos juntos, com o Papa Francisco nos iluminando com as suas luzes e com as luzes do Espírito Santo, ter uma igreja renovada, capaz de acolher os leigos e as leigas assumindo seus compromissos conosco na missão, e acolhendo com muito carinho os padres que porventura de um deslize ou outro, hoje não são mais padres enquanto padres na missão hierárquica, mas continuam dando a sua contribuição de uma forma diferente, na família, nos campos, nas escolas, enfim, em todos os locais onde quer que eles atuem. Então esperamos uma igreja realmente renovada, que possa acolher todos, independentemente de qual a sua situação laical, hierárquica, e contamos juntos com os nossos bispos, com as decisões importantes que serão tomadas, com certeza, para essa missão. Bom, Padre Hernani Pinheiro, assessor da CNBB, muito feliz de estar aqui junto com os irmãos, preocupado com o Sínodo da Amazônia, que me parece uma grande esperança, não só para a igreja, mas também para o nosso país, porque a Amazônia hoje significa, de fato, o sopro do Espírito para uma renovação da nossa igreja, porque realmente é uma preocupação que está muito em sintonia com o Papa Francisco da ecologia humana. Comunhão com os povos indígenas, mas também o que significa a Amazônia na ecologia, na perspectiva de um mundo onde todos sejam realmente valorizados como irmãos, onde realmente a ecologia, o meio ambiente, se irmane conosco na perspectiva de uma ecologia humana e uma ecologia integral. Padre José de Anchieta Moura Lima, da Arquidiocese de Juiz de Fora, Minas Gerais. Trabalhei durante 3 anos e meio na prelazia, naquela época ainda, de Óbidos, na cidade de Juruti, Paróquia Nacional da Saúde, no interior da Amazônia. O que eu espero desse sínodo é que realmente procure viver aquilo que o Papa Francisco tem sempre pedido, um sínodo que trabalha a ecologia de uma forma integral. Que os povos indígenas, todos os povos ribeirinhos, os povos originários da Amazônia, eles sejam respeitados a sua dignidade, e que o sínodo contemple todas as suas aspirações, os seus desejos, os seus desafios, os seus propósitos, os seus projetos, que o sínodo traga realmente, contemple nele tudo aquilo que é a aspiração desses povos, de uma evangelização enculturada, de um respeito à sua autonomia e também das próprias legislações de cada país que compõe essa grande Amazônia, que possa também respeitar a sua cultura, o seu jeito de ser, e fazer com que eles continuem vivendo a vida que Deus deu de uma forma simples, humana, respeitosa, integral e integradora. Sou o Padre Camilo Pauletti, Diocese de Caxias do Sul, e tenho trabalhado 5, 6 anos na região amazônica, e esse sínodo da Amazônia certamente vai ser, ou está sendo já, um sinal grande para a importância que tem toda essa região amazônica, o povo, a riqueza que tem, nossos povos indígenas, e nessa perspectiva missionária, o povo todo, seja do Brasil, seja da América, do mundo, tem que olhar para esta situação, porque é preciso dar atenção principalmente àquilo que significa a biodiversidade, as pessoas, principalmente os povos indígenas, e que essa região necessita de missionários, necessita de apoio, de solidariedade e não de agressão, e não de exploração. Desenvolver significa respeitar, significa amar. Então, como missionários, aquele povo ribeirinho, seja os povos indígenas, os caboclos,
precisam realmente da nossa oração, do nosso apoio, da nossa unidade, para que possamos caminhar com respeito, com amor, pedindo ao Senhor que ajude a criar um ambiente que favoreça a vida e a vida de todos. Então, o nosso abraço a todos que nos acompanham. Geraldo Martins Dias, Paróquia Nossa Senhora da Glória, Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais. O Sínodo da Amazônia, em primeiro lugar, ele vai contribuir para aprofundar o conhecimento desta realidade, que às vezes nós pensamos conhecer, mas conhecemos na sua superficialidade. Então eu entendo que o Sínodo pode contribuir muito para o aprofundamento do conhecimento desta realidade em todos os seus aspectos, social, político, econômico e também religioso, cultural. Em segundo lugar, vai nos trazer também o apelo desta realidade, um apelo específico para a Igreja. Como que a Igreja pode contribuir para a transformação desta realidade, a fim de que ela seja sinal do Rei. Em terceiro lugar, nos conclama a todos a um compromisso com a missão, entendendo a missão no seu aspecto abrangente, que deve envolver toda a pessoa humana. Por isso, mesmo quem não mora na Amazônia deve se sentir envolvido por esse sínodo, entendendo que ele diz respeito também a esta pessoa, porque esta missão, ela é universal, ela diz respeito a todos nós. Esperamos muito do Sínodo da Amazônia e estamos conscientes e certos de que o Espírito Santo o guiará e nos ajudará a todos a nos comprometer cada vez mais com esta realidade que nos preocupa muito, porque a Amazônia, ela é objeto de ganância da parte daqueles que têm o capitalismo como seu Deus. E se torna assim para nós um desafio, nos contrapor a tudo aquilo que vê a Amazônia apenas como lucro e não como um santuário da vida, um lugar onde Deus também se revela. Dom Edson Damião, bispo de São Gabriel da Cachoeira, noroeste do estado do Amazonas. O Sínodo da Panamazônia é uma graça muito especial para a nossa região, porque pela primeira vez vão se reunir não apenas os 62 bispos da Amazônia brasileira, mas com os países vizinhos. São 8, 9 com o Brasil que integram a Panamazônia. E o Papa tem um grande interesse e, mais do que isso, uma preocupação pela Amazônia. A Amazônia é patrimônio da humanidade e tem duas preocupações do Papa. Ele quer que esse sínodo encontre novos caminhos para a evangelização dos povos da Amazônia e também uma contribuição para a ecologia integral. Novos caminhos para a Amazônia, uma carência enorme de missionários e missionárias, mas partir da valorização dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos e caboclos. Eles serão os principais protagonistas deste sínodo. Por isso o documento preparatório chegou ao coração deles, já fizemos um trabalho muito grande em todas as comunidades indígenas. E claro, os nossos indígenas, eles são mestres, eles são nossos professores na ecologia e vão nos ajudar nos caminhos da Igreja e também para a preservação do patrimônio da humanidade e desta Panamazônia. Eu sou o Padre Joaquim, da Arquidiocese de Mariana, eu trabalho em Porto Velho, Rondônia, e nós esperamos que esse Sínodo da Amazônia possa trazer um novo vigor para a Igreja lá na Amazônia, sobretudo o maior engajamento das populações, sobretudo a luta pela justiça, pois é uma terra muito desdeixada, onde infelizmente os grandes que mandam. Então esse sínodo para nós está se preparando com muita expectativa para que nós possamos pensar na outra igreja, uma igreja em saída, conforme o Papa Francisco está nos pedindo, sobretudo no atendimento aos presos, aos moradores em situação de rua, às prostitutas, aos companheiros sem terra, onde infelizmente o Estado onde tem muita matança de camponeses. Então com esse sínodo nós esperamos que a igreja possa retomar o seu engajamento, sua luta em prol da justiça social. Eu sou o Padre Giovanni Saraiva, lá de Fortaleza, trabalho lá na paróquia de Santo Afonso, o bairro lá chama-se Parquelândia. E nós estamos agora nesse contexto eclesial do Sínodo da Amazônia. Então, como é importante termos diante dos nossos olhos, na mente, no coração,
a realidade amazônica, sua cultura, sua gente, suas etnias, né? De tal modo que a gente olha e vê, quando a gente fala isso, vê o mundo no seu futuro, o pulmão do mundo, todo esse contexto aí que é necessário olhar e compreender a partir do olhar de Deus, De tal modo que nós nos associamos ao Papa Francisco, o sentimento, a sensibilidade, ele que sonha com a igreja inclusiva, né? Uma igreja também em saída. Então não podemos jamais prescindir da Amazônia, ao contrário. A Amazônia tem que estar mesmo no coração daqueles que detêm força, poder, no sentido de que o mundo possa ter futuro. Eu acho que o sínodo da Amazônia caminha nessa direção. De algum modo, somos todos chamados, eu que sou padre lá no Nordeste, chamados a participar, a olhar com bons olhos, com carinho, mas, sobretudo, associados todos aqueles bispos da Amazônia, que os seus agentes de pastoral, todas aquelas forças vivas lá na Amazônia. Nós temos o Dom Roque Paloski, aquele bispo extraordinário, aquele homem que tem uma sensibilidade. Ele não é homem de títulos, né, das grandes universidades, mas é um homem associado, unido ao povo, ao seu povo. E pelo seu povo ele dá a vida, pela Amazônia ele dá a vida. Então, é claro que é uma pleiade de muitas pessoas, de muita gente, e eu acho que, de certo modo, orquestra o nosso querido Dom Roque Paloski, arcebispo de Porto Velho, presidente do CIMI, no seu olhar, no seu carinho, na sua generosidade, na sua doação em favor dos povos amazônicos. Deus seja louvado, seja amado, seja glorificado. Sobretudo é bom a gente olhando para a Amazônia, para o verde, a gente se associar à figura de Francisco de Assis, esse homem totalmente de Deus, a sua experiência fortíssima do amor de Deus. Porque ele amou muito a Deus, ele também amou muito o mundo, a natureza, o meio ambiente, e a Amazônia, com certeza, é preciso que nós amemos no exemplo de Francisco de Assis. Padre José Bison, da Arquidiocese de São Paulo, trabalhando na dimensão ecumênica e interreligiosa na Casa da Reconciliação. O Sínodo do Amazonas, que estamos em fase de preparação, já nos está conduzindo para retomada, não só do nosso olhar para o pulmão do mundo, mas para aquilo que é de mais essencial, que são os povos que lá vivem. Então, portanto, este olhar da Igreja para os povos da Amazônia é de valorização, de ir ao encontro dos valores que eles têm e de que eles possam nos ajudar a restaurar a casa comum. Então, portanto, nós seremos por eles evangelizados, porque eles sabem, eles que lá vivem, cuidar do meio ambiente e da casa comum. Então, portanto, nessa caminhada rumo ao Sínodo do Amazonas, sejamos missionários e missionárias, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, de uma igreja em saída, nós abertos a eles e eles abertos a nós, para reconstruir a casa comum, que é a casa de todos. Meu nome é Andrés, eu sou o padre Andrés, da Diocese de São José do Rio Preto. Há muito tempo que eu acompanho a espiritualidade de Carlos de Foucault e agora se abrem novas esperanças com o pedido carinhoso do nosso querido Papa Francisco a respeito da casa comum. E nesse ambiente nós teremos esse sínodo que acontecerá na Amazônia, pela qual todos nós teremos que estar unidos como uma família só, defendendo sempre e primeiramente os direitos dos indígenas, da floresta amazônica, da nossa casa comum.
E isso é muito importante para nós, podemos acompanhar através da oração e também com gestos concretos que possamos estar enviando aos missionários, falando da proposta da Casa Comum da Amazônia, do direito aos povos indígenas, aos ribeirinhos e aos camponeses. Eu agradeço o Padre Nelito que me convidou para dar esta pequena palavra e estaremos juntos em oração com este sínodo que abre esperanças para a América do Sul. Eu sou colombiano e a Amazônia praticamente é nossa, né? Colômbia, Venezuela, Peru e as Guianas. Então esta ideia não é só exclusiva do Brasil, é para toda a América do Sul e, lógico, ela se abrange a todo o mundo, né? Todas as cidades, né, metropolitanas que precisam de um ar bom, de águas puras e especialmente da solidariedade entre os povos da terra. Olá, eu sou o Padre Ernesto, da Diocese de Parnaíba. Eu moro numa comunidade rural chamada Camurupim, no município de Luiz Corrêa, lá no norte do estado do Piauí. E o Sínodo da Amazônia, para nós, no Piauí, que não somos amazonenses, mas sofremos também as consequências da agressão ou do contato do homem com a natureza. Para nós, é uma reflexão importante a respeito da vida, que a Amazônia é responsável de nutrir, de manter em nossas vidas, na vida das futuras gerações, e que estão ameaçadas se não for cuidado, se não for tomada alguma providência. A missão da igreja, a missão do cristão é de refletir e de buscar na Mãe Terra, na Mãe Natureza, e a Amazônia é esse pulmão do mundo que garante a vida para todos, para todo o planeta. Devemos cuidar, zelar por ele. Por isso eu acho que o sínodo é muito importante, a reflexão que provém dele e os resultados e o segmento das conclusões de lá tiradas. Sou o Padre Paulo Sérgio, paróquia São Paixão da Luz de São Luís do Maranhão. Nós, Maranhão, que somos também um portão da Amazônia, também estamos felizes com esse sínodo, que possa também abrir para nós caminhos de mais amplitude para conhecermos as realidades que nós temos e também mostrar para o mundo a importância da Amazônia, a importância da nossa missão como igreja de ser preservador daquilo que Deus criou para cada um de nós. Meu nome é Pedro Paulo Scangiuzzi, sou professor universitário aposentado da Unesp de São José do Rio Preto. Meu trabalho foi pesquisa com matemática indígena. Eu vejo que o Amazonas ele é um reduto muito grande de povos indígenas que deveriam ser respeitados, porque são eles que preservaram e continuarão preservando a floresta brasileira. E gostaria que o povo, além da ecologia, respeitasse também na produção do conhecimento deles em outras áreas, além da parte biológica e botânica. Eu sou Fátima Bertoli, missionária da Fraternidade Missionária Itinerante. Atuamos na Diocese de Oeiras, Piauí. O Sínodo da Amazônia é uma grande provocação, um grande convite à conversão nos pequenos detalhes, mas também na grande decisão de assumir este projeto, esta atitude missionária em defesa da nossa casa comum. Eu entendo que é um desafio muito grande para a igreja, é um desafio muito grande para nós missionários e missionárias, adentrar neste sonho de Deus, cuidar deste grande presente, que é o universo, é o mundo, mas é também o quintal da nossa casa, é a horta da vizinha, é a praça da nossa cidade, é a rua onde nós moramos. Meu nome é Josias, sou de Belém do Pará, sou secretário das SEBs do Regional Norte 2 e assessor da Pastoral de Juventude na Arquidiocese de Belém. E eu vejo o Sínodo da Amazônia como uma oportunidade dos próprios amazônicos de discutirem aquilo que é bom para a Amazônia, tanto na questão da evangelização, mas também uma oportunidade da gente
discutir os grandes problemas da Amazônia, né? Principalmente a questão do tráfico humano, do desmatamento, que vão muitos de fora, né? Levar projetos para dentro da Amazônia, levando progresso para dentro da Amazônia, mas não vê que tudo aquilo que nós que somos amazônidas também temos uma maneira de ver, uma maneira de viver, uma maneira de estar, e que a gente tem a nossa maneira de viver muito presente, né? Porque nós temos muito presente a questão indígena, a questão quilombola, que faz um contraponto com a sociedade do bem-estar, né? E esse contraponto, ele está presente na vida dos ribeirinhos, presente na vida dos camponeses. Então, para a gente é uma oportunidade de nós mesmos discutirmos como é que nós queremos uma evangelização eficaz que dê conta de refletir a nossa vida. Dom Neri José Tondello, sou bispo da Diocese de Juína, Mato Grosso, dentro da Amazônia Legal. O Sínodo da Amazônia, que já está acontecendo como um caminho para novas propostas para a Igreja, ele quer ser para nós oportunidade de avaliação diante das propostas pastorais, caminhos de evangelização que estamos desenvolvendo e criar uma síntese forte de propostas para a Igreja do Brasil, da Amazônia, mas a Igreja do mundo também, como novos caminhos para a evangelização. É um momento forte de escuta dos povos ribeirinhos, os quilombolas, as comunidades e principalmente os povos indígenas, e propor para a Igreja do futuro uma igreja com rosto mais indígena, mais original da própria Amazônia. Que este tempo de graça, que é o Sínodo da Amazônia, seja oportunidade para propor, avaliar e sugerir novos caminhos para a Igreja. Eu sou Aloir Passini, jesuíta, trabalho aqui no Mato Grosso desde 1989 e trabalho com os povos indígenas. E eu estou impressionado com a vontade dos indígenas de contribuir com o Sínodo da Amazônia, com o desejo deles mostrarem como é que eles querem a igreja, uma igreja circular, uma igreja que respeite as suas culturas, que se inculture no seu mundo, uma igreja cheia de graça, cheia de esperança, uma igreja que caminha com eles. E essas observações a gente foi vendo quando fomos escutar os indígenas, segundo o pedido do Papa Francisco. É uma alegria para nós estarmos nessa dinâmica de pensar uma igreja própria, uma igreja enculturada na Amazônia. Sou João Maria, eu trabalho no Maranhão como assessor da SEBES e das pastorais sociais da CNBB Nordeste 5. E o Maranhão está incluído dentro dessa grande região amazônica, onde está se preparando também o Sínodo sobre a Amazônia. As preocupações do Maranhão são muito grandes, porque é um estado espoliado, um estado que está em todas as frentes sendo destruído pelo grande projeto que é a exploração, a retirada das riquezas da natureza aqui brasileira, que vai para outras regiões dentro da Amazônia, que vai se avançando. No Maranhão, com as populações indígenas que tem ainda, com as populações quilombolas, negros, o Maranhão é um estado negro, na sua grande maioria da população. Então, o Sínodo vem lá como um momento ímpar para a gente refletir sobre a atuação da Igreja e também sobre a defesa de um outro modelo de convivência dos povos com o planeta Terra, tão bem defendido pelo Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si. Esse sínodo nós estamos preparando lá com todas as frentes. Estes dias estava um encontro com quilombolas, por exemplo, e a gente tem uma expectativa que a partir daí possam surgir
outras iniciativas mais locais para ter um tratamento diferente dos povos e da própria natureza. Dom Giovanni, sou bispo da Diocese de Tocantinópolis, território conhecido como Bico do Papagaio, Amazônia Legal. O Sínodo para a Amazônia, naquela realidade nossa, foi um despertar. Se percebeu um entusiasmo, alegria da Igreja no mundo, né? O Papa ter convocado esse sínodo para que a gente possa pensar a caminhada juntos, né? Os bispos, as comunidades quilombolas, comunidades indígenas, homens do campo e da cidade, homens e mulheres do campo e da cidade, para a gente pensar a evangelização na realidade da Amazônia. Então, as comunidades por onde a gente tem andado, as escutas que a gente tem feito, tem manifestado, a gente tem sentido o entusiasmo, a alegria, né, com que as pessoas acolheram a convocação do Papa e no sentido também da participação. Nós realizamos recentemente o encontro de bacias do Rio Araguaia e do Rio Tocantins. Passamos 3 dias escutando as comunidades quilombolas, escutando as comunidades indígenas, homens e mulheres do campo e da cidade, e vendo um pouco o entusiasmo com que o sínodo despertou, a alegria, a esperança, a vontade de participação e a esperança no sentido de que esse sínodo vai trazer uma nova vida, um novo entusiasmo para a realidade da evangelização na Amazônia. Eu sou Sebastião Carlos Moreira, né? Eu atuo no CIMI, Conselho Indigenista Missionário, há 40 anos, mais todo esse período de tempo aqui em Mato Grosso, né, junto aos povos indígenas. E hoje a Igreja Católica, né, com o Sínodo do Amazonas, né, é bastante importante, tem um significativo muito grande, né, porque é a Igreja saindo de si e ouvindo os próprios povos indígenas, para que abrindo espaço para que eles sejam os protagonistas, né, de suas histórias, de seu futuro, de sua vida, né? Então é por isso que a Igreja procura ouvir os povos indígenas, né, escutar os povos indígenas, para que eles sejam protagonistas no seu processo histórico de vida, né? E é isso o CIMI, como organismo da CNBB, atua junto aos povos indígenas, favorecendo a eles esse espaço, né, de protagonismo nas suas histórias, seus projetos de vida. Eu sou o padre Benedito Ferraro, da Arquidiocese de Campinas, trabalho na Pastoral Operária de Campinas e também sou assessor da Articulação Continental da SEBS. Eu espero que o Sínodo Amazônico, em primeiro lugar, possa ser uma força na defesa dos povos indígenas, dos quilombolas e dos ribeirinhos, e que a Igreja se abra aos novos ministérios, reforçando as comunidades eclesiais de base numa região em que elas são fundamentais para a manutenção da evangelização e da presença desta Igreja libertadora no meio de todos os povos. É importante que a Mata Amazônica, ela nos ajuda a termos água, não só na Amazônia, mas em todo o continente latino-americano e caribenho. Então, nesse sentido também, a luta pela defesa da natureza, pela perspectiva de que esses povos tenham vida e vida em abundância, para que todos da América Latina possam viver plenamente e com dignidade. É isto que eu espero, na medida em que o Espírito de Deus está nos indicando que temos que defender as pessoas, os pobres e também defender a natureza. Padre Nadir Luiz Anquet, da Diocese de Balsas, sul do Maranhão. Quanto ao Sínodo da Amazônia, Sínodo Pan-Amazônico,
a grande expectativa nossa e da Diocese de Balsas é que, de fato, aconteça uma participação muito grande da parte de todas as comunidades da Amazônia. Então, uma realidade muito ampla, a Pan-Amazônia, que envolve aí os 9 países, e esperamos que, de fato, haja um avanço da parte de nossas comunidades, a partir dos ministérios, uma maior diversidade, uma participação efetiva de lideranças de homens e mulheres, da juventude, da própria criançada, dos adolescentes, então que sejam mais valorizadas as comunidades eclesiais de base, que haja assim uma grande corresponsabilidade na missão e numa caminhada em unidade. Possa a Igreja no mundo estar muito aberta a esta participação efetiva de todo o povo. O Papa Francisco nos abre assim uma porta, nos incentiva para que possamos ser um povo de participação muito comprometida com o Evangelho, com a Palavra de Deus, para um mundo novo, um mundo de maior fraternidade, justiça, que a vida digna para todos possa acontecer. Então, faço votos que, de fato, incentivemos muito nossas comunidades nessa participação efetiva e que haja essa abertura também para o ministério das mulheres, dos homens, dos padres casados que possam ser readmitidos, que possa haver também assim novidades quanto a este ministério mais dinâmico na vida das comunidades. Desejamos, pois, muita participação de todos, a paz, a bênção do Senhor e a proteção maternal de Nossa Mãe Santíssima. Sou Dom Protógenes José Luft, bispo de Barra do Garças, e vou participar do Sínodo para a Amazônia, que se realizará no mês de outubro. E nesse sínodo estou me preparando no sentido de defender de modo todo especial as bacias do Araguaia e trabalhar bastante sobre a questão da defesa do meio ambiente e buscar sempre mais uma igreja que viva um relacionamento sempre mais próximo às comunidades de base, às comunidades mais pobres, procurando realmente viver essa dimensão de uma igreja em saída. Gibran Lachovski, de Cuiabá, Mato Grosso. Eu acredito que o Sínodo da Amazônia é muito importante na medida em que dialoga com os povos da Panamazônia, principalmente os povos da floresta e principalmente os povos indígenas. Aqui em Mato Grosso, que faz parte desta grande Panamazônia, nós temos mais de 40 etnias e a Igreja Católica tem aí uma dívida histórica, centenária com os povos indígenas. Eu acho que é o momento de ouvi-los, de aprender com eles, e o Papa Francisco tem se esforçado para que isso ocorra e tem dado exemplo para a nossa igreja, para o nosso clero, para os nossos leigos e leigas engajados. Eu acho que o sínodo, que é um encontro, que é um diálogo, nesse sentido o sínodo da Amazônia, é um momento revolucionário dentro da nossa igreja. Isso me deixa muito feliz. Eu sou o Padre Jair, secretário do Regional Oeste 2 da CNBB no Mato Grosso. E o nosso estado, o nosso regional, é um dos regionais que compõe a Amazônia, e a Repan tem esta beleza, esta riqueza, essa competência, está organizando todo este trabalho em função do Sínodo da Amazônia. O nosso regional tem 8 dioceses e está dentro do coração da Amazônia, e o trabalho aqui tem sido feito com muita insistência.
Já o primeiro encontro preparatório aconteceu aqui no nosso regional, na cidade de Cuiabá, e temos feito vários eventos deste porte, principalmente através da campanha da fraternidade e dos subsídios que atendem todas as nossas comunidades. Então é uma bênção poder participar deste grande evento, da atenção que a igreja tem para a Amazônia, particularmente a pessoa que vive na Amazônia. Nós temos muita gente aqui, comunidades ribeirinhas, afrodescendentes, comunidades indígenas e também os nossos migrantes que vieram das várias regiões do Brasil. Que Deus abençoe este trabalho e que nosso sínodo produza todos os frutos que nós tanto precisamos e que Deus tanto quer para nós. Bom dia, sou Roberto Rossi, moro em Cuiabá, Mato Grosso, e nós estamos acompanhando o processo de realização de preparação para o Sínodo Especial para a Amazônia, e tem sido um momento especial de encontro com grupos sociais, com etnias indígenas, com populações e remanescentes de quilombos, e que nessas rodas de conversa a gente vai percebendo os anseios, as suas dificuldades e as suas esperanças na igreja, no sentido de que a igreja possa ouvi-los e incluí-los no processo eclesial. Sou irmã Lourdes Duarte, das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, e estou no Mato Grosso, em Cuiabá, na coordenação do Conselho Indigenista Missionário. O Conselho Indigenista, juntamente com a REPAM, assumiram o Sínodo da Amazônia, e nós tivemos a oportunidade de circular em diferentes aldeias, com diferentes povos, ouvindo-os e registrando aquilo que eles querem, aquilo que eles vivem, aquilo que eles desejam para si, para sua aldeia de bem, ouvindo também os problemas que eles têm sério no seu território. E o que eu achei interessante na pergunta sobre o que a igreja pode oferecer a eles. E foi muito forte em diferentes realidades onde eles querem que a igreja os respeitem e ao mesmo tempo colaborem para que eles recuperem mais e mais a sua cultura, porque a igreja teve seu momento onde desviou, e agora eles percebem que a igreja pode contribuir, não é resgatando, mas fortalecendo a cultura, naquilo que eles podem vivenciar melhor, mostrando o seu ser, mostrando sua riqueza, que é exatamente isso que o Papa Francisco percebeu, que os indígenas são o amanhã, vivendo o hoje, nessa maneira muito própria junto à Mãe Natureza. Então, oi, eu sou a Cristiane, hoje estou como presidente do Conselho Regional de Leigos e Leigas do Estado de Mato Grosso, Regional Oeste 2. O Sínodo da Amazônia, a gente espera que abra mais o olhar eclesial na nossa igreja, tendo em vista a igreja conservadora que nós temos no Mato Grosso, mas que abra esse olhar mais para a questão social, para o humano, e que possa atender aos povos quilombolas, os indígenas e as nossas comunidades de fato, que faça esse resgate às nossas comunidades. Então, eu sou Sônia Cabral, da Diocese de Rio Branco, estado do Acre. Em relação ao sínodo, o que a gente espera, nós que estamos na Amazônia, é que de fato os amazônidas eles possam sentir, viver esse momento, que não seja a ideia só do Papa, dos bispos, cardeais, mas seja essa igreja encarnada. Nós precisamos muito disso. Nas discussões nós percebemos que parece que nós, amazônidas, ainda não sentimos essa necessidade da luta pela ecologia integral, essa questão da agroecologia. Precisamos mudar muito nas nossas práticas e é isso que eu espero do sínodo. Eu sou Mercedes de Budalhés Dias, moro em Goiânia, mas moro muitos anos na prelasia de São Félix do Araguaia, no norte do Tocantins, e sou testemunha do doloroso que é o processo de falta de respeito com a natureza. A REPAM é algo muito importante para nós e para o mundo todo. A natureza grita por socorro, ou de respeito com as águas, com as plantações, devastar do jeito que está acontecendo em tantos lugares.
Minha gente, é nossa vida e principalmente a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, a que está em perigo. Um voto a favor da Repam. Eu sou Josivan, sou presbítero na Diocese de Primavera do Leste Paranatinga, aqui no Mato Grosso, e fazemos parte da Amazônia Legal, portanto, dessa proposta que o Papa Francisco vem fazendo a todo mundo, em especial a nós que estamos na Amazônia. E a proposta da Repam é um grande sinal de esperança. Esperança para os povos originários, esperança para a retomada, creio eu, que de uma nova criação, ou retomar aquilo que o próprio Deus oferecera no início da criação, que é essa integração, é a gente poder estar junto àqueles que defendem a vida a partir de uma vida integral, com toda a criação, com os rios, com as matas, sobretudo ao lado dos povos ribeirinhos, dos indígenas, dos povos originários, como já foi dito. E aqui na Amazônia Legal, a gente tem este trabalho, essa presença junto a esse povo que tanto sofre. E a Repam, em comunhão com o Sínodo para a Amazônia, é um sinal concreto da esperança de que Deus caminha no meio do seu povo. E nós somos com a Repam esse grito, nós somos com a Repam essa esperança que o povo pode apalpar, pode sentir de novo Deus recriando com essa proposta nova, com essa proposta de resgate da nossa Amazônia para todo mundo. Eu sou o padre Luiz Faustino, da Arquidiocese de Maranhão, Minas Gerais. Eu trabalhei na Amazônia, mais precisamente em Porto Velho, Diocese de Porto Velho, depois na Diocese de Manaus e no Amazonas, e em seguida na Diocese de Coroatá, no Maranhão, justamente na parte norte do Maranhão, que também faz parte da Amazônia Legal. E esse sínodo sobre a Amazônia é uma bênção, uma graça de Deus. E há uma esperança muito grande em nós que esse sínodo venha despertar para uma igreja laical, onde o leigo se torne realmente sujeito da evangelização. Que isso se realize. Sou a Magda Mello, mineira, atualmente moro em Uberlândia, Minas Gerais. Morei 30 anos em Porto Velho, Rondônia. O Sínodo Pan-Amazônico é importante e essencial para a vida das pessoas e do planeta. Falar da Amazônia é falar do ambiental, do social, do cultural, do espiritual. O Papa Francisco afirmou que os povos originários nunca estiveram tão ameaçados em seus direitos territoriais como hoje. Os avanços das empresas sobre a Amazônia resultaram em desmatamento, em poluição dos rios por agrotóxicos, por mineradoras, em caça exploratórias, e tudo isso vem acentuando o empobrecimento cultural e social dos povos. E ainda mais, tráfico de órgãos e de pessoas, corrupção, trabalho infantil, exploração sexual infantil e tantas outras situações desafiantes. A realidade dos povos na Amazônia é precária. Chegam a ficar dias e horas ou dias nos barcos e também em estradas péssimas quando necessitam de alimentos, de medicamentos, algo que esteja fora do seu espaço. A igreja também enfrenta desafios para pregar, viver, divulgar o evangelho, por falta de quem se dispõe a ir até esses que são ameaçados. Este sínodo vem contribuir para as comunidades eclesiais de base e para também o planeta Terra, diante de uma igreja toda ministerial. Meu nome é Olívia de Albuquerque, eu sou membro do
Instituto de Missionários Leigos aqui de Governador Valadares, e eu tive assim, uma alegria muito grande de participar da missão na Prelazia de Borba, no Amazonas. Foi uma experiência fantástica para mim. E eu sinto que houve uma transformação muito grande em mim. Me tornei uma pessoa mais solidária, mais sensível, mais humana. A partir do momento que eu pude contemplar aquela terra cheia de mistérios e de conviver também com aquela gente cheia de encanto, cheia de amor, que também me mostrou Deus nas aves, no rio, na terra, nos frutos e até na relação, aliás, de modo especial, na relação de uns para com os outros, a forma de tratar, a forma de aconchegar, a forma de acolher. Então, para mim foi uma experiência muito boa, valeu a pena. Tenho saudades e muita vontade de retornar naquela terra para poder experimentar mais um pouco de tudo aquilo que aquela terra encantada tem para cada um de nós. Obrigada. Então, eu sou a Eunice Meneghelli de Souza, com meu apelido Cici, e tive a graça e o privilégio de fazer um trabalho lá no Amazonas, na cidade de Borba. E eu faço parte do Instituto de Missionários Leigos, o qual o padre me enviou para lá em 96. E foi uma experiência assim única. Não tem nem como explicar a beleza, a grandeza e a presença de Deus. Em tudo, a presença de Deus. Então, para mim, foi muito gratificante. Fiz experiência de vários trabalhos nas comunidades, viajando 8 horas, coisa que aqui a gente faz com meia hora, lá gastava 4 horas de barco. Então, foi muito gratificante. E eu tenho medo de água, mas lá eu nem lembrava que eu estava viajando só na água. Então, foi um presente de Deus para mim viver esses 6 anos lá, levando a palavra de Deus aos nossos irmãos, também indígenas, no qual eu tive o privilégio de visitar 2 comunidades, 2 etnias, num encontro de mulheres, Munduruku, essa tarefa foi muito bom. Os 4 dias que nós ficamos nessa área indígena, aprendi muito com eles. A gente vai para levar? Não, a gente traz. Então a gente só aprende com eles. Foi muito bom. Esses depoimentos, com certeza, mexeu profundamente com você, como mexeu profundamente comigo. Recordo-me que agora das palavras de São Paulo VI, que dizia em 1972, Cristo aponta para a Amazônia. E o Papa Francisco nos recorda que a Amazônia é o banco de prova da Igreja, da sua fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Por isso eu reafirmo aqui o nosso pedido. Ou nós salvemos a Amazônia e com isso salvaremos a vida do planeta e no planeta, ou então nós pereceremos juntos. Está em nossas mãos essa opção para salvar a vida do planeta, cuidando deste macrobioma que é, de fato, o coração do mundo.